A história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. Essa máxima do filósofo Karl Marx, dita há mais de 150 anos, se mostra ainda muito verdadeira, quando pensamos a política brasileira em 2020 e 2021. Pelo menos, essa é a impressão que eu tenho quando eu leio o artigo do Antônio Duarte Vargas no portal Disparada. PSDB e DEM submetem-se ao Centrão, e o MBL é a nova UDN. Lacerda vai voltar. O artigo tem como mote o discurso do deputado federal Kim Kataguiri na Câmara dos Deputados, onde o autor faz essa comparação. Kim Kataguiri é o novo Carlos Lacerda, e o MBL é a nova UDN. O autor do artigo faz essa comparação entre a política brasileira nos anos pós-Estado Novo, na ditadura militar, na democratização, depois da Constituição de 88, até os anos Bolsonaro. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E, no final, eu chego a algumas conclusões diferentes do Duarte Vargas. Bom, por que essa comparação? O que era o udenismo? O udenismo representava a corrente política do liberalismo econômico radical e do golpismo, falso moralismo. Enquanto o PTB representava a centro-esquerda hegemônica entre os trabalhadores urbanos, o PSD era o partido da centro-direita ligada aos interesses do interior do país. E o PCB, o partidão, era a esquerda radical. Carlos Lacerda, jornalista, era o maior líder da UDN. Ex-comunista, convertido em raivoso anticomunista, mas principalmente antivarguista. Além do típico liberalismo econômico histórico da direita brasileira, a principal questão ideológica do conservadorismo da UDN e de Lacerda era o moralismo anticorrupção. Seus inflamados discursos como parlamentar nas tribunas da Câmara dos Deputados, na rádio e na televisão, deram a ele protagonismo no suicídio de Vargas em 1954, na tentativa de golpe contra a posse de JK em 55 e, obviamente, no golpe de 64 que depois o presidente João Goulart. Após os longos 21 anos da ditadura militar e da transição lenta, gradual e segura de Golbery de Couto e Silva, essas representações da sociedade brasileira na política, o PTB, o PSD, o PCB, a UDN, tornam-se difusas e enfraquecidas, porque a própria sociedade brasileira já não era mais a mesma. Embora possamos ver muitas continuidades, como o próprio artigo coloca. Surge o PSDB como uma dissidência de esquerda ao MDB, tido por fisiológico, e surge o PT como uma nova esquerda, diferente da esquerda trabalhista do PTB, mas que também se diferenciava da esquerda radical do PCB. E aí vem uma grande sacada do autor do artigo. O liberalismo e o moralismo típicos da UDN contra o trabalhismo e a representação do interior do país é incorporado pelo PSDB e pelo PT, contra os partidos do Centrão, surgidos após a Constituição de 88, e liberados pelo MDB. O DEM, antigo PFL, surge como representante das oligarquias do interior, herdeiras do PSD, e depois, difusamente, tanto da Arena como no MDB, no regime bipartidário da ditadura. Mas quem consolida o DEM, o PFL, na Câmara dos Deputados é justamente Antônio Carlos Magalhães, avô do atual presidente do partido, o ACM Neto. E, posteriormente, o DEM ainda ganharia uma forte facção carioca liderada pelo ex-brizolista César Maia, pai de Rodrigo Maia. Para o Antônio Duarte Vargas, PT e PSDB são como duas faces da mesma moeda, a moeda do neoliberalismo, porque os dois não apenas geriram o neoliberalismo no Brasil com a mesma política macroeconômica, como consolidaram a pós-política antipopulista com o fortalecimento do corporativismo e ativismo judicial.
E ele diz o seguinte: após a chegada ao poder, tanto o PSDB como o PT tendem a abandonar esse moralismo para governar com quem? Com o Centrão. O Centrão foi aliado ao PSDB durante os governos do FHC, ao qual o PT e os demais partidos de esquerda eram oposição, mas o destaque aqui no texto é para o papel do PT como oposição ao PSDB. Fazia uma oposição ferrenha através de CPIs, vazamentos de dossiê à imprensa, intensa judicialização contra qualquer medida do governo e inúmeros pedidos de impeachment. Com a eleição do Lula, a coisa se inverte. Agora é o PSDB e o DEM que passam a uma oposição udenista mais violenta ainda, com o apoio da Globo e das corporações judiciais não eleitas fortalecidas pelo próprio PT. Enquanto o MDB e o Centrão, cada vez mais pulverizado em um número maior de partidos, sustentavam o governo dos arautos da moralidade nos tempos de oposição nos anos 80 e 90. E toda essa situação desemboca em 2013, mais especificamente nas jornadas de junho de 2013, aonde surge, nasce, enfim, o MBL, formado por jovenzinhos liberais, dentre os quais Kim Kataguiri. E o autor ainda comenta sobre a escalada meteórica do MBL, que se consolida na política brasileira a partir das eleições de 2016, 2018 e 2020. Até com muito mais alcance do que o Partido Novo, que consegue já se estabilizar, que consegue já se consolidar como um partido, diferente do MBL, cujos membros têm que se filiar a partidos que são justamente os partidos que lideram os rankings de corrupção, mas nos dois casos a resposta é a mesma: siga o dinheiro. E nós chegamos no golpe de 2016. Em 2014, Aécio Neves, do PSDB, não consegue aceitar a derrota apertada para Dilma Rousseff, do PT, e questiona o sistema eleitoral de um lado, enquanto o partido da Lava Jato ataca o governo judicialmente de outro. Em 2015, Dilma trai a sua base eleitoral ao aplicar um brutal ajuste fiscal e perde o apoio do Centrão no Congresso, liderado pelo gangster Eduardo Cunha, ex-aliado de destaque dos governos petistas. E, em 2016, com o protagonismo do MBL nas redes sociais e nas manifestações de rua, Dilma é derrubada. Em seguida, Lula é preso, o que abre caminho para a eleição de Jair Bolsonaro, com a incrível colaboração de Sérgio Moro, que depois foi premiado como ministro da Justiça e uma vaga ao STF que não chegou. E é importante entender que a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro representa a vitória do populismo de extrema-direita no Brasil, algo inédito, com um apoio tanto do MBL como do lavajatismo, liderado por Sérgio Moro. Resultado? Enfraquecimento tanto do PT quanto do PSDB. E aí nós chegamos na eleição para presidente da Câmara e do Senado em 2021. Diz o Antônio Duarte Vargas: após 2 anos de governo Bolsonaro, a adesão da oposição de esquerda ao candidato da centro-direita liberal de um lado e a traição do PSDB e DEM a estes para apoiar o centrão governista concluem a transição para fora da hegemonia da antipolítica. E aí aqui o autor cita uma série de outros artigos também publicados nesse portal, que eu vou deixar todos aqui na descrição para que vocês possam ler e tirar as suas próprias conclusões. Porque eu vou tirar as minhas conclusões agora. Uma coisa ficou muito clara: a frente ampla para barrar Bolsonaro e o bolsonarismo no Congresso falhou. O autor do artigo e outros comentaristas políticos falam de uma traição do PSDB e do DEM, a quem foram oferecidos cargos e emendas e, enfim, uma série de coisas que nós acompanhamos da parte do Bolsonaro, aquele que se elegeu com um discurso anticorrupção, que ia mudar tudo isso que tá aí, tá ok, que ia fazer diferente, que fez exatamente as mesmas coisas que ele fez durante 30 anos
como membro do Congresso. Só não viu quem não queria. Mas a minha preocupação aqui não é com os bolsonaristas, a minha preocupação é nos opormos aos bolsonaristas, mas uma oposição de esquerda. E é isso que eu acho muito interessante desse artigo. Pensar nessa redefinição política brasileira nos anos pós-golpe de 2016, é importante pensarmos na oposição durante a ditadura militar, olhando também para trás no período assim chamado de República Populista, mas eu prefiro pensar em pós-Estado Novo, justamente para enfatizar essa herança varguista. Aqueles que tinham esperança em uma frente ampla, democrática, contra Bolsonaro para 2022, me desculpe, eu acho que esses planos foram frustrados. Uma frente ampla que reunisse os setores tanto da esquerda democrática quanto da direita democrática, que juntasse a esquerda petista, a esquerda do PDT, a esquerda do PCdoB, do PSB, do PV, da Rede, enfim, aliada a uma direita liberal e democrática, contando principalmente com o PSDB e com o DEM, acho que ficou claro que esses partidos não têm o mesmo interesse. Existem pessoas que dizem a esquerda sozinha não consegue derrotar Bolsonaro, é preciso nos aliarmos com o centro. As eleições municipais de 2020 foram marcadas por coligações nesse sentido, mas nós tivemos um desempenho eleitoral pífio do PT e um desempenho eleitoral mais ou menos melhor do PDT e do PSB, e nós tivemos um avanço do Centrão. E isso pareceu assanhar aqueles que dizem nós precisamos nos aliar com o Centrão. A pergunta é, o Centrão quer se aliar com a esquerda? O Lula já conversou com o Rodrigo Maia, com outros setores do DEM. Ciro Gomes já falou com o Rodrigo Maia, com a ACM Neto, inclusive rasgou elogios para os dois. O problema é que esse centro não tem vergonha nenhuma de se aliar com o Bolsonaro. Entre uma defesa da democracia que tem uma chance da esquerda voltar ao poder, seja essa esquerda o PT, ou o PDT, ou o PCdoB, ou o que seja, essa direita liberal e democrática prefere apoiar o autoritarismo do Bolsonaro, os seus crimes de responsabilidade, a sua corrupção velada, nem tão velada assim, né? Em outras palavras, prefere dar continuidade ao golpe de 2016. Nós, do canal Centelhas, defendemos sim uma frente ampla contra o Bolsonaro. Uma frente de esquerda. E uma esquerda que se assuma como tal. Que defenda um projeto, que não tenha vergonha de dizer o seu nome, como diz o livro do Vladimir Safatli, e não uma esquerda acanhada que, como diz o Wendel Pinheiro, quer apenas disputar para ver quem vai ser a oposição consentida ao bolsonarismo, como um novo MDB. Uma esquerda consciente que o discurso antipetista bate não apenas no PT, mas em toda a esquerda. Inclusive a esquerda que quer se dissociar do PT. Fazer autocrítica é fundamental, principalmente para não cometer os mesmos erros que criticamos nos outros. Defendemos uma frente em torno de um projeto de nação, que se opõe sim a Jair Bolsonaro e os seus crimes e os seus desmandos e os seus autoritarismos, mas nós nos opomos também ao bolsonarismo sem Bolsonaro. Aquela direita que mantém a mesma política econômica do Bolsonaro, mas que continua fiel à mesma política econômica de aprofundamento do neoliberalismo. Nós não precisamos nos aliar com o Centrão. Esse Centrão comprometido com o golpismo e com todas as falcatruas que representam o bolsonarismo. Precisamos de um projeto desenvolvimentista, nacional e popular. Não custa dizer, essas reflexões, essas conclusões que eu trago não são definitivas. São apenas centelhas de um novo porvir.